corpos alienígenas no Congresso, crânios antigos e cofres secretos do Vaticano. E se a verdade sobre alienígenas estivesse bem na nossa frente? Pela primeira vez em 50 anos, as palavras biológicos não humanos ecoaram no Congresso do System Similar e não vieram de um roteiro de filme. Em 2023, o Congresso dos Essiemera realizou oficialmente uma audiência onde a existência de alienígenas não foi apenas insinuada, mas declarada abertamente. Sob juramento, o ex-oficial de inteligência David Grush declarou que o governo do Sepetsu recuperou biológicos não humanos de locais de acidentes. Não teorias, não especulações. Biológicos, corpos. Ele não se encolheu quando questionado, e a sala não riu. O que tornou essa audiência ainda mais explosiva foi o que se seguiu poucas semanas depois. 2 corpos estranhos e mumificados foram exibidos em frente ao Congresso mexicano. Pequenos, frágeis e inegavelmente estranhos, os corpos tinham 3 dedos em cada mão, membros longos e crânios enormes. Raios X mostraram ovos dentro de um deles. Pareciam o que o mundo chama de alienígenas. Os cientistas estavam divididos. Alguns os chamaram de farsas. Outros apontaram para a datação por carbono, que os colocou com mais de 1000 anos de idade. O momento, perfeito demais para ignorar. Um governo após o outro, de repente levantando a cortina. Juntos, o depoimento em Washington e as múmias no México pintaram um quadro arrepiante. Talvez a verdade nunca tenha estado lá fora. Ela esteve aqui o tempo todo, escondida em cofres, examinada em laboratórios e agora lentamente entrando na vista do público. E a maior pergunta permanece: por que agora? Por que revelar tudo isso agora, depois de décadas de silêncio? No início dos anos 2000, um homem caminhando nas montanhas Rhodope, na Bulgária, tropeçou em um crânio diferente de tudo o que já tinha visto. Tinha 6 cavidades, não tinha boca e era muito menor e mais leve do que qualquer humano ou animal conhecido. Os olhos, enormes e redondos, dominando a maior parte do rosto. Arqueólogos locais não conseguiram identificá-lo. Nenhuma criatura em seus registros chegou perto. Alguns sugeriram que poderia pertencer a uma espécie desconhecida, ou até mesmo a uma deformidade antiga. Mas outros, discretamente, cogitaram outra possibilidade, a de que não fosse da Terra. O que alimentou ainda mais o mistério foi o que foi encontrado com ele. Um pequeno objeto metálico, em forma de disco. Ninguém conseguiu explicar sua finalidade. O crânio foi eventualmente levado para pesquisas mais aprofundadas e então desapareceu. Nunca mais foi visto. Alguns dizem que estava escondido, outros acham que foi roubado. Até hoje, os cientistas discutem se o crânio era orgânico, sintético ou algo entre os dois. E se realmente veio do espaço, por que foi enterrado nas profundezas de uma antiga cadeia de montanhas, a milhares de quilômetros de qualquer local conhecido de acidente. A milhares de quilômetros de distância, no deserto de Utah, histórias de visitantes sobrenaturais estão esculpidas diretamente na pedra. Os petróglifos do Canyon Sego datam de pelo menos 8.000 anos e mostram algo profundamente perturbador. Seres altos e magros, sem braços, olhos gigantes e cabeças grandes demais para seus corpos. Alguns têm projeções semelhantes a antenas, outros parecem flutuar. Tribos locais nunca alegaram tê-los criado. De fato, muitas tradições orais nativas americanas falam de pessoas do céu ou seres estelares que vieram do alto. A combinação é arrepiante. O estranho é que essas esculturas não são isoladas. Figuras semelhantes aparecem por todo o sudoeste americano e além, em cavernas, penhascos, em lugares onde as pessoas não deveriam viver. Eles não caçavam essas figuras e não as adoravam. É como se estivessem tentando registrar algo que tinham visto. Os petróglifos do Sego Canyon têm sido estudados há anos e ninguém conseguiu justificá-los como humanos ou animais comuns. Quando os desenhos são tão antigos, tão consistentes e com essa aparência alienígena, é difícil não perguntar quem eles realmente estavam tentando nos mostrar. Nas colinas de Jalisco, no México, agricultores e escavadores começaram a desenterrar centenas de artefatos de argila que desafiavam todas as regras da arte antiga. Não eram estátuas típicas de deuses, animais ou humanos. Pareciam algo completamente diferente. Criaturas de membros longos e olhos esbugalhados, segurando ferramentas, ao lado de objetos semelhantes a embarcações ou interagindo com figuras humanas. Muitos dos artefatos mostram o que parecem ser capacetes espaciais, painéis de controle e até cirurgias. Algumas estatuetas são tão detalhadas que mostram cabeças grandes com olhos amendoados e dedos mais longos do que os de qualquer ser humano. Eles foram apelidados de alienígenas de Jalisco, e embora os arqueólogos tradicionais frequentemente os evitem, a coleção cresceu demais para ser ignorada. As estatuetas datam de mais de 1000 anos atrás, muito antes da eletricidade, da aviação ou mesmo dos telescópios. No entanto, elas apresentam seres que se parecem muito com interpretações modernas de extraterrestres. A questão é:
Como uma civilização sem noção de espaço sideral poderia imaginar essas figuras com tanta precisão? Os céticos dizem que são falsificações, mas o volume e a consistência levantam dúvidas. Elas não foram vendidas a turistas, foram enterradas em locais profundos, encontradas longe de rotas comerciais e muitas vezes ao lado de relíquias comuns. Seriam apenas mitos moldados em argila? Ou esses povos antigos realmente testemunharam algo que os levou a tentar recriar o que viram com as próprias mãos? Nas profundezas de uma caverna peruana perto de Cusco, pesquisadores tropeçaram em algo que parecia ter saído de um cenário de ficção científica. Uma mão decepada e mumificada com apenas 3 dedos. Mas não eram dedos quaisquer. Eram longos, ossudos e muito mais grossos que os de um humano, com estranhas estruturas articulares e padrões de cartilagem não encontrados em espécies conhecidas. Ao lado da mão, havia fragmentos alongados de crânio e uma calota craniana de formato estranho. Lendas locais sempre falaram de visitantes celestes que andavam de forma diferente e não pareciam humanos. Esta descoberta parecia ecoar essas histórias. Quando os raios X da mão foram divulgados, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Os ossos eram reais, o tecido era real, não era plástico nem argila moldada, tinha veias e cavidades articulares. Alguns laboratórios independentes chegaram a datar o osso em mais de 1000 anos, mas a anatomia não correspondia à de humanos, macacos ou qualquer animal conhecido da região. Alguns pesquisadores alegaram que pertencia a um primata desconhecido, outros se recusaram a especular. Apesar do mistério, o espécime foi discretamente levado para mãos privadas, para estudos mais aprofundados, e raramente foi visto desde então. Isso levanta uma possibilidade perturbadora. E se este não for o único? E se os antigos peruanos realmente tivessem contato com seres cuja biologia era próxima, mas não exatamente humana? Nas ruínas de Palenque, no México, dentro do túmulo do antigo rei Maia Pacal, encontra-se uma das esculturas mais controversas já encontradas. Na tampa de pedra do sarcófago, há uma cena detalhada que para muitos não se parece em nada com uma imagem religiosa ou cerimonial. Parece alguém pilotando uma máquina. Pacal é mostrado deitado, com as mãos mexendo nos controles, os pés pressionando os pedais, cercado por objetos estranhos que lembram tubos, fogo e até mesmo escapamento. Alguns dizem que parece que ele está preso a um foguete. Arqueólogos tradicionais insistem que é simbólico, uma representação do rei descendo ao submundo. Mas mesmo décadas depois, ninguém conseguiu decodificar completamente todos os símbolos esculpidos no painel. O formato da estrutura, o posicionamento do corpo e a presença do que parecem ser peças mecânicas não corroboram as explicações convencionais. Os defensores da teoria dos antigos astronautas acreditam que isso não é um mito, é uma memória, que a escultura representa um ser real, possivelmente nem humano, operando algo muito à frente de seu tempo. Os maias eram astrônomos experientes. Eles construíram observatórios, rastrearam planetas e alinharam templos com a luz das estrelas. Então, e se essa escultura não fosse apenas cerimonial? E se fosse a maneira deles de preservar o que viram? Tecnologia vinda de cima, gravada para sempre na pedra? Há anos, circulam rumores sobre o que está guardado nos arquivos altamente restritos do Vaticano. Uma das alegações mais chocantes, a de que um manuscrito antigo, escondido há séculos, contém esboços de seres que não se parecem nem remotamente com humanos. Uma imagem vazada mostra páginas repletas de escrita desbotada. Ao lado, um desenho estranho de uma figura de cabeça grande, membros finos e olhos amendoados. É o clássico alienígena Grey, desenhado à tinta no que parece ser uma página com séculos de idade. Ninguém confirmou oficialmente a autenticidade do documento. O Vaticano não se pronunciou, mas os detalhes do esboço são impressionantes, especialmente considerando sua suposta idade. A ideia de que alguém, centenas de anos atrás, pudesse ter desenhado algo tão próximo dos relatos modernos sobre alienígenas levanta sérias questões. Teriam inventado ou teriam visto algo? Alguns teóricos acreditam que esses textos faziam parte de uma coleção particular, registros de conhecimento que a igreja não queria que fossem amplamente divulgados. Outros acreditam que o ser era real, encontrado durante um período de exploração e cuidadosamente documentado antes de ser trancado. Seja o manuscrito uma farsa, um aviso ou uma pista, ele alimenta a crença de que o Vaticano pode saber muito mais sobre visitantes do além do que está disposto a revelar. Muito antes dos grandes impérios da Babilônia e da Suméria, uma cultura menos conhecida chamada Ubaide prosperou na Mesopotâmia há mais de 7.000 anos, quando arqueólogos desenterraram cemitérios em Al-Ubaide. O que encontraram não se parecia com humanos ou deuses antigos. Encontraram estatuetas com cabeças de lagarto, dezenas delas, rostos longos, olhos puxados e pele escamosa. Alguns até seguravam bebês, usavam capacetes ou ocupavam posições de poder. Não eram monstruosos ou simbólicos. Eram retratados como líderes ou zeladores. O estranho é que estes não eram deuses cerimoniais, e não há mito que os explique. As estatuetas vieram de assentamentos cotidianos, misturadas com ferramentas e utensílios domésticos. Por que um povo antigo criaria modelos tão detalhados de seres reptilianos? A menos que acreditassem que eles eram reais, as teorias sobre os homens lagarto explodiram a partir daí.
Alguns dizem que eram alienígenas reptilianos, possivelmente o mesmo tipo mencionado em encontros modernos. Outros acreditam que eram híbridos, criaturas que interagiram com os primeiros humanos ou os guiaram de alguma forma. A verdade é que o povo Ubaid não deixou registros escritos. Apenas estas figuras, olhando para a frente, o olhar congelado na argila. Teriam eles testemunhado algo que o resto da história enterrou? Ou estariam tentando nos alertar sobre algo que eventualmente veríamos novamente? Esta estranha figura humanoide teria sido encontrada nas profundezas das montanhas da América do Sul, perto de um sistema isolado de cavernas raramente explorado por pesquisadores. Moradores locais alegaram que ela estava escondida há anos, selada sob rochas desmoronadas. Quando foi recuperada, o corpo foi enviado a um laboratório particular para exame. Cientistas notaram os membros anormalmente longos, o tronco estreito e a cabeça descomunal. Características não consistentes com nenhum humano ou primata conhecido. O tecido estava seco, mas preservado, e exames internos revelaram uma estrutura esquelética diferente de tudo o que se encontra em registros médicos. Nenhuma explicação clara foi dada, e logo após o estudo, o acesso ao espécime foi restrito. Restaram apenas algumas imagens, gerando perguntas que ninguém parece disposto a responder. Em 2017, pesquisadores no Peru descobriram algo tão estranho que imediatamente virou manchete. Pequenos corpos mumificados com crânios alongados, 3 dedos longos em cada mão e costelas de formato peculiar, encontrados perto das linhas de Nazca. Aqueles enormes geóglifos antigos visíveis apenas do céu. Os corpos não se pareciam em nada com humanos típicos. Um deles se chamava Maria, e sua estrutura desconcertou até cientistas experientes. Tomografias computadorizadas mostraram órgãos internos, ossos e até tecido cutâneo. A datação por carbono os estimou em cerca de 1000 anos. Fotos e radiografias foram divulgadas. Alguns especialistas disseram que os corpos eram uma farsa, reconstituídos a partir de ossos de animais. Mas outros, incluindo laboratórios independentes no México e na Rússia, alegaram que o DNA não correspondia totalmente ao de humanos, ou de qualquer espécie conhecida. A história se recusa a se calar. Cada teste parece trazer mais perguntas do que respostas. Se esses seres forem reais, eles mudam tudo o que sabemos sobre a vida na Terra. Seriam visitantes, experimentos ou uma espécie antiga que nunca soubemos que existia? As múmias de Nazca podem ser a coisa mais próxima que o público já viu de uma evidência física real de inteligência não humana. E, no entanto, ninguém parece capaz de explicá-las com certeza. Nas profundezas dos arquivos restritos do Museu do Cairo, rumores falam de uma múmia diferente de todas as outras. Fotos vazadas anos atrás mostram um corpo pequeno e dissecado, com um crânio anormalmente grande, órbitas oculares inclinadas e uma estrutura de mandíbula que não corresponde a nenhuma forma humana conhecida. A pele parece coriácea, os ossos delicados e finos. Sussurros afirmam que ela foi encontrada em uma tumba menos conhecida perto de Saqqara e transportada discretamente para o museu sem documentação pública. Alguns informantes acreditam que ela foi rotulada como uma anomalia fetal para evitar chamar a atenção. Mas aqueles que supostamente a examinaram argumentam o contrário. As características anatômicas não correspondem às proporções fetais. Até mesmo o número de vértebras é considerado diferente. Alguns pesquisadores que viram a múmia pessoalmente falaram anonimamente mais tarde, dizendo que ela dava a sensação de que não pertencia ao local, quase como se tivesse sido adicionada à história, e não parte dela. O museu se recusa a comentar. O artefato não está listado em nenhuma coleção pública, mas as fotos persistem, circulando entre pesquisadores de OVNIs e arqueólogos independentes. Se a múmia for autêntica e verdadeiramente antiga, isso levanta uma questão aterrorizante. Os antigos egípcios estavam simplesmente enterrando seus mortos, ou preservando visitantes de algum lugar muito além do Nilo. Em 1995, surgiram imagens granuladas em preto e branco que alegavam mostrar a autópsia de um alienígena recuperado do infame acidente de Roswell em 1947. O corpo sobre a mesa tinha uma cabeça grande, abdômen inchado e dedos longos. Cirurgiões em trajes de proteção biológica moviam-se com precisão cuidadosa, examinando seus órgãos sob luzes intensas. A filmagem chocou o mundo. Alguns a descartaram imediatamente como uma farsa encenada. Outros não tinham tanta certeza. Dizia-se que o filme havia sido recuperado de antigos arquivos militares por um ex-cinegrafista e durante anos foi debatido por especialistas em vídeo, patologistas e céticos. Alguns encontraram inconsistências na taxa de quadros e nas técnicas, mas outros apontaram detalhes anatômicos que seriam difíceis de falsificar na década de 1990, especialmente usando apenas efeitos práticos. Apesar da controvérsia, a autópsia de Roswell continua sendo um dos vídeos de alienígenas mais discutidos da história. Teria sido falsificado para enganar o público ou foi divulgado como uma verdade controlada, mascarada pela dúvida? Até hoje, ninguém provou definitivamente de onde veio a filmagem ou como foi feita. Seja real ou não, ajudou a reacender o interesse no acidente original de Roswell e lembrou ao mundo que algo estranho realmente caiu do céu no Novo México. No coração do antigo sítio maia de Quiriguá, na Guatemala, ergue-se uma colossal escultura em pedra, Stela F,
Com mais de 6 metros de altura, ela representa uma figura com traços faciais que parecem estranhamente não humanos. Os olhos são grandes demais, o maxilar alongado e o adorno de cabeça lembra mais um capacete do que uma vestimenta cerimonial. Embora a maior parte da arte maia seja profundamente simbólica, esta estátua parece diferente. As proporções, os detalhes. Quase parece um retrato, não um mito. Alguns arqueólogos insistem que se trata de uma representação estilizada de um governante ou divindade, mas outros, incluindo pesquisadores independentes, apontam para seu forte contraste com as estelas vizinhas. O que é ainda mais convincente é que a antiga Quiriguá possui múltiplas referências a seres celestes e visitantes que ensinavam por meio do som e da luz. Não eram ideias vagas, estavam esculpidas em pedra. Poderia ser uma homenagem a algo ou alguém que os antigos maias encontraram, um ser tão diferente deles que teve que ser memorializado no material mais resistente disponível. O mistério da estátua de aparência alienígena de Quiriguá continua sendo uma das descobertas mais inexplicáveis da arqueologia mesoamericana. Entre 1952 e 1969, a Força Aérea dos Yamonaiwas administrou um programa agora desclassificado chamado Projeto Livro Azul. Sua missão investigava relatos de objetos voadores não identificados. Mais de 12 mil casos foram registrados. A maioria foi explicada: balões meteorológicos, aeronaves ou ilusões. Mas 701 casos permanecem sem solução. E não se tratava de avistamentos vagos. Pilotos, militares e operadores de radar relataram objetos se movendo a velocidades impossíveis, fazendo curvas em ângulo reto e desaparecendo sem deixar rastros. Um dos casos mais famosos envolveu vários caças a jato que se lançaram para interceptar um objeto brilhante visto no radar perto de Washington, D.C. Ele ultrapassou os jatos e desapareceu, apenas para reaparecer minutos depois, a quilômetros de distância. Esses relatos foram documentados, arquivados e discretamente arquivados. Mesmo após o término do programa, muitos envolvidos acreditavam que era apenas a face pública de uma operação muito mais profunda. Alguns dos 701 casos contêm relatos de aeronaves descendo no oceano, pousando brevemente em terrenos remotos ou pairando perto de instalações nucleares. Os arquivos são públicos agora. Qualquer pessoa pode lê-los, mas o que eles sugerem é algo que nenhum governo foi capaz de explicar completamente. Estamos sendo vigiados e já faz muito tempo. Em 2030, um pesquisador que explorava uma cidade fantasma no deserto do Atacama, no Chile, descobriu algo verdadeiramente bizarro: um minúsculo esqueleto mumificado com pouco mais de 15 centímetros de comprimento. Apesar do tamanho, o crânio parecia grande demais, com um crânio alongado, órbitas oculares inclinadas e ossos endurecidos, características que não pareciam fetais ou infantis. O esqueleto, logo apelidado de Ata, tinha uma estrutura humanoide, mas imediatamente levantou questões. Como um corpo tão pequeno poderia ser tão desenvolvido? Quando os restos mortais foram levados a especialistas médicos e posteriormente analisados por geneticistas de Stanford, os resultados foram ainda mais intrigantes. O DNA mostrou que Ata era humana, mas com mutações nunca vistas antes. Ela tinha genes associados a nanismo, escoliose e outras doenças esqueléticas, mas a combinação era tão rara que os cientistas não conseguiam dizer com certeza o que estavam observando. Alguns argumentaram que se tratava de um feto natimorto deformado. Outros não estavam convencidos. O que realmente aprofundou o mistério foi a condição dos ossos. Eles mostravam sinais de ter de 6 a 8 anos de idade no momento da morte, apesar do tamanho minúsculo do esqueleto. Como um ser de 15 centímetros poderia viver por anos? Nenhuma síndrome conhecida explica isso. Alguns acreditam que Ata é a evidência de um experimento de clonagem fracassado. Outros acham que ela é híbrida, parte humana, parte outra coisa. Mesmo após testes de DNA e raios-x, a história de Ata permanece sem solução. Um ser pequeno demais para existir, mas real demais para ser ignorado. Em uma remota caverna na montanha, na fronteira entre a China e o Tibete, uma expedição de 1938 liderada pelo professor Shipu Tei descobriu algo inesperado: centenas de discos de pedra enterrados entre sepulturas antigas. Cada disco tinha cerca de 30 centímetros de diâmetro, esculpido com pequenas ranhuras em espiral que iam do centro à borda. Mas estas não eram decorativas. Dentro das ranhuras havia símbolos microscópicos, precisos demais para serem acidentais, mas diferentes de qualquer linguagem conhecida. Os discos ficaram conhecidos como Pedras Dropa, nome dado em homenagem a uma lenda local sobre pequenos seres nascidos nas estrelas que caíam dos céus e não conseguiam retornar. Segundo alguns relatos, quando os símbolos foram analisados décadas depois, eles contavam a história de viajantes extraterrestres que caíram na região há milhares de anos. Dizia-se que os membros sobreviventes, os Dropa, viveram pacificamente com os habitantes locais antes de morrerem. Os céticos descartam a história como um mito. O governo chinês nunca confirmou oficialmente a descoberta, e a maioria dos artefatos originais teria desaparecido. Mas existem algumas fotos, mostrando os discos e suas estranhas e desgastadas gravuras. Alguns pesquisadores independentes afirmam tê-las visto em coleções particulares. Se forem reais, as Pedras Dropa podem ser a mais antiga tentativa registrada de comunicação alienígena na Terra, não esculpidas em templos ou gritadas para o céu.
mas prensadas na rocha e enterradas, esperando que alguém as entenda. E talvez esse alguém esteja apenas agora se atualizando. Em 1996, perto da cidade russa de Kyshtym, nos Montes Urais, uma moradora local chamada Tamara Prosvirina alegou ter encontrado uma criatura pequena e frágil perto de um cemitério. Estava quase morta, envolta em trapos, e diferente de tudo o que ela já tinha visto. Tinha apenas cerca de 25 centímetros de altura, uma cabeça macia e abobadada, olhos puxados, uma boca minúscula e um corpo estranhamente frágil. Ela a chamou de Alyoshenka. Os moradores locais pensaram que era apenas uma criança mal formada, até que os médicos a examinaram. Nenhum deles conseguiu explicar o que era. Logo após a descoberta, o ser morreu. Seu corpo teria sido levado pelas autoridades para exame, mas é aí que as coisas ficam obscuras. Testemunhas oculares afirmaram que ela foi levada a um laboratório em Chelyabinsk, onde foram feitas radiografias. O que chocou os examinadores foi a ausência do umbigo e de órgãos internos, que não correspondiam a nenhum humano conhecido. Então, o corpo desapareceu. Registros oficiais sumiram. Cientistas que haviam falado anonimamente pararam de falar repentinamente. Alguns moradores acreditam que o governo assumiu o caso. Fotos da criatura ainda circulam e diversas testemunhas confirmam sua existência. Até hoje, ninguém explicou o que Alyoshenka realmente era. Alguns afirmam que a radiação da instalação Mayak próxima causou uma mutação genética. Outros acreditam que era algo completamente diferente. Uma entidade não terrestre, perdida e encontrada no lugar errado. Seja qual for a verdade, a Anã de Kyshtym continua sendo uma das descobertas alienígenas mais estranhas e misteriosas da história russa moderna. Nas areias secas de Paracas, Peru, arqueólogos desenterraram uma das descobertas mais desconcertantes da história antiga. Mais de 300 crânios humanos alongados enterrados em uma enorme necrópole. Ao contrário da deformação craniana tradicional causada por ataduras, muitos desses crânios apresentavam características estruturais que não podiam ser explicadas tão facilmente. Eles tinham volume craniano 25% maior, densidade óssea diferente e até padrões de sutura incomuns. Em suma, não eram apenas esticados, eram construídos de forma diferente. Alguns crânios tinham apenas uma placa parietal em vez das duas habituais. Outros tinham órbitas oculares maiores e orifícios em locais inesperados. As primeiras teorias propunham deformações rituais, mas peritos forenses rapidamente apontaram que as alterações não eram apenas estéticas, eram anatômicas. Testes de DNA em várias amostras revelaram algo ainda mais estranho: DNA mitocondrial, que não correspondia a nenhuma linhagem humana conhecida. Algumas amostras apresentaram mutações nunca antes vistas na história da humanidade. Quem eram essas pessoas? Seriam um grupo genético isolado, uma civilização perdida ou algo mais. A própria região é famosa pelas linhas de Nazca, enormes desenhos no solo visíveis apenas de cima. Poderiam os crânios e os geoglifos estar conectados? Alguns acreditam que o povo de Paracas teve contato direto com seres de além da Terra, ou talvez descendesse deles. Bem no coração da floresta amazônica, em um local remoto que até os exploradores mais experientes lutam para identificar. Algo assustador foi capturado pela câmera. Esta foto de arrepiar e desconcertante mostra o que parece ser uma nave alienígena acidentada, cercada por figuras humanoides diferentes de tudo já visto antes. A densa selva, envolta em mistério, tem sido um ponto de acesso para ocorrências estranhas, sussurros de luzes não naturais, ruídos bizarros, e agora isso. Os céticos afirmam que é uma farsa elaborada, enquanto outros acreditam que esta pode ser a maior descoberta do nosso tempo. Os cientistas ficaram sem palavras. É real ou falso? Esta imagem poderia ser prova de contato extraterrestre? Ainda não há resposta. Embora esta cena estranha levante inúmeras perguntas, não é a única descoberta bizarra na Terra. Em todo o mundo, as pessoas encontraram objetos semelhantes a alienígenas que desafiam a explicação. Vamos dar uma olhada mais de perto. No vasto deserto da Namíbia, 2011 trouxe um mistério saído diretamente da ficção científica. Uma esfera metálica de 1 metro de diâmetro e pesando cerca de 6 quilos foi descoberta em uma área remota, depois que moradores ouviram uma explosão ensurdecedora no céu. Estranhamente, ela não era irregular ou quebrada como os detritos espaciais típicos. Em vez disso, era perfeitamente lisa e oca, com uma textura que parecia ter sido forjada com tecnologia avançada. Autoridades especularam que poderia ser um tanque de combustível de um satélite, ou um pedaço de destroços de foguete, mas sua condição impecável levantou sobrancelhas. Como algo tão delicado poderia sobreviver à reentrada na atmosfera da Terra sem um arranhão? Ainda mais estranho, nenhuma agência espacial internacional reivindicou a propriedade, e seu design não correspondia a nenhuma parte conhecida da nave espacial. Moradores sussurravam sobre origens extraterrestres, enquanto céticos debatiam projetos militares secretos. Até hoje, a esfera misteriosa repousa em silêncio, deixando suas origens um enigma cósmico. O que mais pode cair dos céus?
Ao longo dos séculos e continentes, relatos de uma substância misteriosa, conhecida como geleia estelar, intrigaram e confundiram cientistas e contadores de histórias. Esse material gelatinoso e translúcido foi encontrado espalhado por campos e florestas, geralmente após chuvas de meteoros ou avistamentos de luzes estranhas no céu. É viscoso, inodoro e parece se dissolver em nada em poucas horas. Lendas locais o associam a estrelas cadentes ou visitantes extraterrestres, mas não existe uma explicação definitiva. Em 2013, um caso na Filadélfia chamou a atenção quando uma família descobriu geleia estelar em seu gramado, depois que um raio brilhante iluminou o céu noturno. Amostras foram coletadas e os testes não revelaram DNA ou material orgânico. Não era de origem vegetal, animal ou mesmo totalmente sintético. As especulações variaram de ovas de sapo ejetadas por pássaros a fenômenos atmosféricos ou, como alguns acreditam, resíduos de naves alienígenas. Apesar da ciência moderna, a geleia estelar continua sendo um mistério não resolvido, um enigma ligado aos céus acima. Julho de 2021 trouxe um espetáculo deslumbrante aos céus da Noruega, quando um enorme meteoro verde iluminou a noite e rugiu pelos céus. Testemunhas descreveram a luz como intensamente brilhante, com um tom esmeralda vívido que lançava sombras assustadoras na paisagem. Momentos depois, um estrondo estrondoso reverberou pela região, sacudindo janelas e assustando moradores por quilômetros ao redor. O meteoro, estimado em se mover a mais de 58 mil quilômetros por hora, era tão luminoso que foi capturado por webcams no sul da Noruega. Especialistas acreditam que um fragmento do meteorito provavelmente caiu na floresta Finnmark, mas localizá-lo provou ser desafiador no terreno denso e acidentado. O que tornou este meteoro tão único foi sua cor, um verde radiante causado pela queima de níquel e magnésio durante a entrada na atmosfera. Enquanto alguns o chamaram de um raro presente cósmico, outros sussurraram sobre a possibilidade de algo mais. Foi apenas um fenômeno natural, ou esse raio de luz verde poderia ser um sinal de algo além da nossa compreensão. A pequena cidade mineira de Dawnegorsk, Rússia, tornou-se o centro de um assustador mistério de OVNI em 29 de janeiro de 1986. Moradores relataram ter visto uma esfera avermelhada brilhante viajando silenciosamente pelo céu. O objeto pareceu vacilar, caindo em uma colina rochosa conhecida como Altura 611. Quando os investigadores chegaram, não encontraram vestígios de uma nave tradicional, nenhuma fuselagem, nenhuma peça de motor reconhecível, mas, em vez disso, detritos metálicos peculiares espalhados pelo local. Os fragmentos incluíam fibras metálicas ultrafinas, contas esféricas e escória enegrecida que resistia ao derretimento em temperaturas extremas. A análise revelou propriedades incomuns. Alguns materiais continham elementos e compostos de terras raras que não podiam ser facilmente replicados com a tecnologia conhecida na época. Testemunhas alegaram que seus relógios apresentaram defeito perto do local, e houve relatos de estranhos efeitos à saúde daqueles que visitaram a área. As especulações variaram de um teste militar que deu errado a origens extraterrestres. Mesmo agora, os destroços de Dawnegorsk continuam sendo um dos incidentes de OVNIs mais intrigantes da Rússia, nos deixando questionando o que realmente caiu dos céus naquela noite de inverno. Em dezembro de 2013, um campo remoto perto de Schualar, Califórnia, tornou-se o epicentro de um mistério moderno. Da noite para o dia, um intrincado e enorme círculo de plantação apareceu no campo, atraindo multidões de curiosos e intensa cobertura da mídia. O desenho não era aleatório. Ele apresentava padrões geométricos tão precisos que pareciam quase feitos à máquina. Testemunhas relataram luzes estranhas no céu na noite anterior, alimentando rumores de envolvimento extraterrestre. O que diferenciava esse círculo de plantação era sua complexidade, padrões que lembravam códigos binários e sequências matemáticas. Os criptógrafos especularam que ele poderia conter uma mensagem, embora nenhuma tradução clara tenha surgido. As teorias variavam de brincalhões avançados a testes militares secretos e, claro, visitantes alienígenas. Poucos dias depois, uma empresa de tecnologia assumiu a responsabilidade, afirmando que era um golpe publicitário. Mas os céticos não estavam convencidos. A escala e a precisão do desenho deixaram muitos se perguntando se a humanidade realmente havia decodificado todos os seus segredos ou se algo mais estava em jogo. Ao refletirmos sobre os sinais deixados na superfície da Terra, nosso olhar muitas vezes se volta para cima, onde fragmentos do cosmos carregam suas próprias histórias enigmáticas. Em 1911, uma explosão de fogo rasgou os céus do Egito, terminando com uma forte detonação perto da vila de El Nakla. O que restou depois que a poeira baixou foi uma coleção de fragmentos escuros e rochosos, agora conhecidos como o meteorito Nakla. O que tornou essas rochas extraordinárias não foi apenas sua origem marciana, mas os segredos tentadores que elas carregavam.
O meteorito revelou traços de água presos em seus minerais, sugerindo antigos reservatórios marcianos que podem ter sustentado vida. Lendas dizem que os fragmentos em queda mataram um cachorro no impacto, embora nenhuma evidência apoie essa afirmação. Continua sendo um mito entrelaçado com a mística do meteorito. Análises modernas descobriram moléculas orgânicas, levantando a questão de se Marte já hospedou formas de vida, ou se esses compostos chegam por meio de processos cósmicos. O meteorito Nakla preenche uma lacuna celestial, carregando pedaços de outro mundo diretamente para o nosso. E, no entanto, não é o único visitante a fazer isso. Mais recentemente, um meteorito encontrado na Somália revelou surpresas igualmente sobrenaturais. Recentemente, caçadores de meteoritos na Somália tropeçaram em um enorme fragmento celestial, pesando mais de 13.600 quilos perto da cidade de El Ali. Embora seu tamanho já fosse notável, o verdadeiro valor do meteorito estava escondido dentro dele. 2 minerais até então desconhecidos. Essas descobertas, chamadas elalita e elquinstantonite, surpreenderam os cientistas, pois suas composições químicas nunca haviam sido observadas na natureza ou em laboratório. O meteorito, provavelmente forjado bilhões de anos atrás, no violento cadinho do espaço, parecia carregar um pedaço da criatividade bruta do cosmos. Quantos outros elementos ou minerais desconhecidos ainda podem estar escondidos em fragmentos semelhantes em todo o planeta? Além de sua importância científica, o meteorito levantou questões mais profundas sobre os materiais que moldam nosso universo. O meteorito alienígena da Somália nos lembra que a Terra é apenas uma pequena parte de uma tapeçaria cósmica muito maior. Cada fragmento que pousa aqui carrega consigo uma história, uma conexão com um universo que continua a revelar seus segredos, uma peça de cada vez. Após a Segunda Guerra Mundial, os céus da Suécia se tornaram palco de um mistério assustador. A partir de maio de 1946, centenas de objetos não identificados cruzaram os céus da Escandinávia. Apelidados de foguetes fantasmas, essas naves em forma de charuto deslizavam assustadoramente, sem deixar rastros de fumaça ou som. Testemunhas os descreveram caindo em lagos, mas os esforços de recuperação não encontraram nada além de sedimentos perturbados. Inicialmente pensados como experimentos soviéticos, usando tecnologia alemã capturada, a frequência e a precisão dos avistamentos confundiram os investigadores. Os militares da Suécia iniciaram investigações, mas não encontraram respostas concretas. Era uma potência estrangeira testando armas, ou algo mais evasivo? Teorias da conspiração abundam, com algumas sugerindo vigilância extraterrestre durante uma era pós-guerra, repleta de testes nucleares e tensão geopolítica. Os foguetes fantasmas desapareceram dos céus, mas deixaram um legado duradouro. Décadas depois, outro objeto bizarro, a esfera misteriosa Betz, provocaria perguntas semelhantes sobre sua origem e propósito, desta vez nas mãos de uma única família. Em 1974, a família Betz de Jacksonville, Flórida, tropeçou em um objeto que parecia tirado de um thriller de ficção científica. Enquanto examinavam os danos causados pelo fogo em sua propriedade, eles descobriram uma esfera metálica de cerca de 20 centímetros de diâmetro, lisa e perfeitamente redonda. Pensando que poderia ser uma bala de canhão, eles a trouxeram para casa, apenas para perceber que era muito mais misteriosa. A esfera se comportou inexplicavelmente. Quando colocada em uma superfície plana, ela rolou para cima, mudou de direção por conta própria e emitiu vibrações e sons estranhos. Cientistas e especialistas militares a examinaram, mas não ofereceram nenhuma explicação satisfatória. Não era radioativa, magnética ou oca, mas ninguém conseguiu identificar seu material ou como foi fabricada. As teorias variaram de um componente avançado de satélite a tecnologia alienígena, ou mesmo uma farsa. Apesar do intenso escrutínio, os segredos da esfera permanecem sem solução. Como os foguetes fantasmas, ela deixou para trás mais perguntas do que respostas, alimentando sussurros de agendas ocultas e descobertas suprimidas. E, no entanto, por mais estranho que fosse, empalidece em comparação ao artefato sinistro conhecido como crânio da criança estelar. Encontrado em uma caverna no México na década de 1930, o crânio da criança estrela é um dos artefatos mais desconcertantes já desenterrados. O formato do crânio é diferente de qualquer humano conhecido, maior, com órbitas oculares rasas e uma estrutura óssea anormalmente densa. Testes revelaram que ele tinha mais de 900 anos, e seu DNA sugeria algo realmente extraordinário. Uma correspondência parcial com a genética humana, mas com anomalias que não podiam ser explicadas. Alguns pesquisadores especularam que era o crânio de uma criança com uma condição rara, mas outros estavam convencidos de que era uma prova de hibridização entre humanos e extraterrestres. A ideia de contato alienígena antigo há muito tempo foi relegada a teorias marginais. No entanto, artefatos como este ultrapassam os limites do que consideramos plausível. Foi uma mutação humana ou evidência de algo muito mais extraordinário. Em outubro de 1967, a pacata vila de pescadores de Shag Harbor, Nova Escócia, tornou-se o local de um dos incidentes de OVNIs mais confiáveis da história. Mais tarde, naquela noite, testemunhas relataram ter visto um objeto laranja brilhante cair nas águas do porto. Inicialmente descartado como um acidente de avião, a Polícia Montada Real Canadense lançou uma operação imediata de busca e resgate.
Mas em vez de destroços, mergulhadores descobriram algo estranho. Uma espuma amarela oleosa flutuando na superfície da água, e nenhum sinal de uma aeronave. Nos dias seguintes, mergulhadores militares vasculharam secretamente o fundo do mar, supostamente localizando um objeto submerso, emitindo luzes fracas. O que eles encontraram permanece classificado, mas testemunhas alegaram que a presença militar se retirou abruptamente, depois que o objeto desapareceu nas profundezas do oceano. Era uma nave experimental, ou algo muito mais avançado do que as capacidades da Terra. O incidente deixou para trás sussurros de bases alienígenas subaquáticas, tecnologia oculta e um acobertamento do governo. Dessas águas turvas, nos voltamos para outro mistério terrestre: as enigmáticas linhas de palpa do Peru, de Simcapanuciat. Muitas vezes ofuscadas pelas famosas linhas de Nazca, as linhas de palpa no Peru guardam seus próprios mistérios. Gravadas no deserto peruano, esses geoglifos enormes, alguns se estendendo por centenas de metros, retratam padrões intrincados, animais e até figuras humanoides. Ao contrário das notórias linhas de Nazca, muitas delas são esculpidas em encostas, tornando-as visíveis do solo e do ar. Um feito que parece desafiar a engenharia antiga. O curioso é que as linhas de palpa são anteriores à cultura de Nazca, sugerindo que foram criadas por uma civilização anterior e menos documentada. Alguns pesquisadores especulam que eram calendários astronômicos, enquanto outros acreditam que marcavam locais sagrados. Os teóricos da conspiração têm uma opinião diferente. Poderiam ter sido mensagens ou guias de pouso para visitantes extraterrestres. As figuras humanoides lembram representações de antigos astronautas vistos em outras culturas, alimentando teorias de contato alienígena muito antes da história moderna. De marcas na Terra a vestígios do passado gravados em ossos, avançamos para uma descoberta assustadora no alto do Himalaia. A quase 4.900 metros acima do nível do mar, nas montanhas do Himalaia, fica o Lago Rup Kund, um pequeno corpo de água glacial com um segredo inquietante. Quando a neve derrete, ela revela uma visão arrepiante. Centenas de esqueletos humanos espalhados ao longo da borda do lago. Descobertos na década de 1940, os restos mortais datam de mais de 1.200 anos, mas suas origens e a causa da morte permaneceram envoltas em mistério. Inicialmente, os cientistas acreditavam que as vítimas eram viajantes pegos em uma avalanche repentina. No entanto, análises posteriores revelaram algo mais estranho. A maioria dos esqueletos mostrou sinais de traumatismo contundente em seus crânios, como se tivessem sido atingidos por objetos grandes e redondos. Uma tempestade de granizo anormal poderia ter sido a responsável, ou isso foi evidência de um ritual violento que deu errado. Teorias da conspiração sugerem um antigo sacrifício, enquanto outras sussurram sobre uma expedição amaldiçoada, ou mesmo intervenção alienígena, com testes de DNA revelando diversas ascendências entre os esqueletos, incluindo grupos de lugares tão distantes quanto o Mediterrâneo. O lago Rup Kund levanta mais perguntas do que respostas. O que era esse lugar? Um local sagrado? Um campo de batalha? Ou algo completamente sobrenatural? No final da década de 1940, enquanto o mundo lutava com o alvorecer da era nuclear, outro mistério brilhou nos céus. Sobre o Novo México, perto de alguns dos locais militares mais sensíveis dos Estados Unidos, estranhas bolas de fogo verdes começaram a aparecer. Esses fenômenos brilhantes riscavam o céu noturno, assustadoramente silenciosos e assustadoramente brilhantes. Eles não eram meteoros, pelo menos não os comuns. Seus caminhos eram muito planos, suas velocidades inconsistentes, e seu brilho esmeralda vívido não era característico de objetos celestes naturais. O governo dos Israel lançou o Projeto Twinkle para estudar as bolas de fogo, mas os resultados foram inconclusivos. Alguns especularam que eram dispositivos de reconhecimento soviéticos, testando as defesas aéreas dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Outros acreditavam que poderiam ser sondas extraterrestres, atraídas pela atividade nuclear da região. Até hoje, não existe uma explicação definitiva. Esses espectros verdes deixaram um ar de inquietação, ecoado décadas depois por outro objeto enigmático que caiu na Terra, um fragmento metálico encontrado em uma praia, na Austrália Ocidental, em 2023. Em uma manhã tranquila de julho de 2023, moradores de Greenhead, Austrália Ocidental, tropeçaram em algo extraordinário. Um enorme objeto metálico, carbonizado e desgastado, estava meio enterrado na areia ao longo da costa. Com quase 3 metros de altura e parecendo os restos de uma nave futurista, parecia ter caído do céu. Cientistas rapidamente o identificaram como provável detrito espacial, possivelmente de um lançamento de foguete indiano. Mas havia algo estranho. Seu formato cilíndrico perfeito e construção intrincada não se alinhavam com nenhum projeto conhecido em registros aeroespaciais públicos. A Agência Espacial Australiana investigou, mas compartilhou poucos detalhes, gerando especulações. Poderia ter sido um fragmento de tecnologia classificada? Ou algo além da engenharia humana? Aumentando a intriga, moradores relataram luzes estranhas no céu, dias antes de sua descoberta. O objeto foi levado para análise, deixando para trás sussurros de conhecimento oculto. Apenas um ano antes, outra esfera misteriosa cativou os espectadores em Veracruz, México.
alimentando ainda mais as perguntas sobre o que poderia estar caindo na Terra. Em 2022, uma pequena cidade em Veracruz, México, se tornou o centro de uma intriga global, quando um estranho orbe metálico colidiu com uma árvore durante uma tempestade. A esfera, com cerca de 1,2 metros de diâmetro, parecia perfeita e assustadoramente lisa, quase como se tivesse sido feita por mãos muito mais avançadas que as nossas. Testemunhas descreveram ter visto luzes estranhas no céu pouco antes do acidente, gerando teorias imediatas de envolvimento extraterrestre. Quando as autoridades locais chegaram, ficaram igualmente perplexas. O orbe não tinha marcas ou costuras que indicassem construção humana. Era oco, mas excepcionalmente pesado para seu tamanho, e análises preliminares revelaram materiais não comumente encontrados em indústrias locais. As teorias variavam de um componente de satélite espião à tecnologia de reconhecimento alienígena. Estranhamente, o objeto desapareceu antes que mais testes pudessem ser feitos, supostamente levado por autoridades não identificadas. Era tecnologia governamental classificada ou algo sobrenatural deliberadamente removido para manter seus segredos ocultos. Assim como as bolas de fogo verdes e os detritos da Austrália Ocidental, o orbe de Veracruz nos deixa imaginando o que pode estar lá fora e o que já pode estar aqui. Em 2020, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta no deserto peruano que abalou profundamente o mundo científico. Escondidos sob as areias perto das enigmáticas linhas de Nazca, eles desenterraram uma tumba, contendo o que pareciam ser restos mumificados de seres humanoides, mas eram diferentes de quaisquer esqueletos já registrados. Os seres eram pequenos, com cabeças alongadas e dedos desproporcionalmente longos, quase parecendo algo saído de um thriller de ficção científica. Inicialmente descartada como uma farsa elaborada, a descoberta ganhou credibilidade quando a datação por radiocarbono sugeriu que as múmias tinham mais de 1000 anos. Os raios-x revelaram estruturas ósseas internas que não correspondiam à anatomia humana, aprofundando ainda mais o mistério. Os céticos argumentam que os esqueletos podem ser invenções inteligentes, enquanto outros sugerem que podem pertencer a uma espécie desconhecida, ou talvez até mesmo a extraterrestres. O governo peruano restringiu o acesso ao local, alimentando teorias da conspiração de que a verdade está sendo escondida. Esses esqueletos eram reverenciados pela civilização Nazca como seres divinos, ou há um segredo mais obscuro sob as areias? Enquanto os cientistas continuam suas análises, o mundo observa, preso entre o ceticismo e a possibilidade tentadora de que desenterramos visitantes de outro mundo. Em uma noite tranquila de julho de 2011, uma bola de fogo brilhante iluminou os céus do Marrocos, antes de se estilhaçar em fragmentos perto da vila de Ticint. Ao contrário da maioria dos meteoritos, o meteorito Ticint não era apenas mais uma rocha espacial. Os cientistas rapidamente o identificaram como um dos tipos mais raros, um meteorito marciano. Com sua crosta de fusão preta brilhante e interior salpicado de minerais marcianos, o Ticint trouxe consigo um pedaço de outro mundo. O que realmente diferenciava o Ticint eram seus gases presos, pequenas bolhas que combinavam perfeitamente com a atmosfera marciana. Dentro de suas fraturas, os cientistas encontraram moléculas orgânicas que provocaram debates sobre as origens da vida e se Marte poderia tê-la sustentado. Embora o meteorito Ticint não carregue sussurros de conspiração, ele serve como um lembrete humilhante do nosso lugar no universo. Cada fragmento de rocha que cai na Terra carrega uma história, uma peça do vasto quebra-cabeça cósmico, que apenas começamos a entender. Mas nem todos os eventos cósmicos são tão facilmente explicados. Alguns, como o incidente Vela, permanecem em segredo. Em 22 de setembro de 1979, um satélite Vela do Zilawa, orbitando a Terra, detectou algo estranho sobre o Atlântico Sul. Um duplo clarão de luz, a assinatura de uma detonação nuclear. No entanto, nenhuma nação assumiu a responsabilidade, e nenhum local de explosão foi encontrado. Apelidado de Incidente Vela, ele desencadeou teorias que vão desde testes nucleares clandestinos até um evento celestial inexplicável. Investigações militares sugeriram que os clarões podem ter sido causados por fenômenos naturais, mas muitos permanecem não convencidos. Testemunhas relataram avistamentos estranhos nos céus perto do local suspeito, e rumores de detritos não identificados no oceano adicionaram combustível ao mistério. Foi um teste secreto de armas por um poder desconhecido, ou poderia ter sido uma nave extraterrestre com um defeito na atmosfera da Terra. Décadas depois, o incidente Vela ainda permanece como um ponto de interrogação assustador na história. Como o meteorito Ticint e as tumbas de Nazca, ele nos lembra dos inúmeros enigmas que cercam nosso planeta, tanto de dentro quanto de muito além das estrelas. Na extensão remota do deserto de Gobi, estranhas formações de anéis gravadas na paisagem têm intrigado pesquisadores por décadas. Esses círculos e padrões concêntricos, alguns abrangendo centenas de metros, são visíveis apenas do ar. Sua geometria precisa contrastando fortemente com os arredores áridos, enquanto alguns acreditam que eles podem ter sido criados por antigas tribos nômades para rituais desconhecidos. Outros sugerem que os padrões são muito precisos, muito deliberados, para serem obra de humanos primitivos. Imagens de satélite revelaram padrões adicionais
sinais que parecem se alinhar com eventos celestes, levantando questões sobre seu propósito. Eles eram marcadores para observações astronômicas, mensagens para divindades ou mesmo sinais para seres das estrelas. Somando-se ao enigma, lendas locais falam de luzes no deserto e visitantes do céu, que frequentavam a área muito antes da história escrita. Os padrões de Gobi parecem sussurrar segredos de um tempo esquecido, seu propósito tão obscuro quanto os objetos celestes que ocasionalmente trazem fragmentos de seus mistérios caindo na Terra. Nas profundezas de um sótão empoeirado no México, um crânio estranho foi encontrado que desencadearia décadas de mistério, teorias e manchetes. Não parecia humano, pelo menos não totalmente. O crânio tinha um volume craniano muito além do alcance de qualquer humano conhecido. As órbitas oculares eram rasas e de formato estranho. A parte de trás do crânio curvava-se de uma forma que desafiava a estrutura óssea natural, e não havia cavidades sinusais. Alguns alegaram que era uma criança deformada. Outros tinham certeza de que era algo muito mais sobrenatural. Eles o chamaram de crânio Starchild. O que o fez se destacar não foi apenas seu formato, foi como o próprio osso foi estruturado. Era anormalmente fino, mas incrivelmente forte. Os pesquisadores notaram fibras dentro da matriz óssea, algo nunca visto em ossos humanos ou animais antes. E então havia o DNA. Alguns especialistas disseram que o DNA estava muito degradado. Outros acreditavam que era porque não se originou da Terra. Ao longo dos anos, o crânio Starchild se tornou a pedra angular de antigas teorias alienígenas. Alguns pesquisadores apontaram que o volume craniano do crânio era de 1.600 centímetros cúbicos, mais de 200 a mais do que o de um adulto médio. Isso sugeriria um cérebro grande demais para qualquer ser humano normal. Poderia pertencer a um ser híbrido, uma mistura entre um humano e algo extraterrestre. Os críticos, é claro, correram para rotulá-lo como uma mutação, um distúrbio do desenvolvimento, ou mesmo uma farsa. Mas nenhum deles conseguiu explicar completamente todas as anomalias em uma conclusão clara. Hoje, o crânio ainda existe, armazenado, mas não esquecido. É um daqueles artefatos raros que desafiam respostas fáceis. Não religioso, não cultural, não puramente científico, apenas misterioso. Alguns dizem que prova que fomos visitados. Outros acreditam que sugere uma espécie perdida no tempo. Mas uma coisa é certa, não se parece com nada que estamos acostumados a ver neste planeta. Em uma parte remota de Utah, fica o Skinwalker Ranch, marco zero de alguns dos avistamentos mais estranhos já registrados nos Estados Unidos. Por décadas, esse pedaço de terra tem sido infestado de estranheza. Estamos falando de humanoides de olhos brilhantes, figuras negras altas que andam eretas como humanos, mas desaparecem no ar, e criaturas que parecem lobos, mas não reagem a balas ou dor. E aqui está o problema. Parte disso foi capturado por câmeras infravermelhas, monitoradas por ex-contratados do governo e registradas em relatórios oficiais. Essas não são apenas histórias. São encontros documentados com seres que não seguem nenhuma regra conhecida da biologia. Testemunhas oculares afirmam que as criaturas aparecem do nada, passam por portais ou brilham sob imagens térmicas, enquanto tudo ao redor delas permanece frio. A propriedade já foi vigiada por um projeto financiado pelo Pentágono que investigava entidades não humanas. Isso não é conspiração, isso é desclassificado. São criptídeos? Ou estamos olhando para algo totalmente diferente? Algo que não seja deste mundo, ou talvez nem desta dimensão? Você esperaria algo assim no folclore, mas a sereia de Fiji realmente existiu e foi exibida. Não era apenas ossos e fios, tinha textura, pele, estrutura muscular. Este híbrido perturbador tinha o tronco de um pequeno primata, fundido perfeitamente com a cauda de um peixe. Foi exibido publicamente nos anos 1800, e as pessoas pagaram para ver o que pensavam ser um mito se tornar realidade. Os cientistas finalmente o examinaram, esperando uma farsa, mas saíram com mais perguntas. As costuras estavam muito limpas, a anatomia quase funcional. Como duas espécies não relacionadas se combinaram dessa forma? E por que espécimes semelhantes estavam surgindo em outros países, com nomes diferentes? Alguns pesquisadores sugeriram que não era uma farsa, mas sim uma espécie desconhecida preservada das profundezas. E se essas coisas não fossem feitas pelo homem, mas descobertas? Criaturas que vivem em fossos oceânicos que nunca exploramos, arrastadas acidentalmente e vendidas como monstros de circo. Não é apenas assustador, sugere uma biologia oculta que nunca classificamos. Tem apenas 15 centímetros de altura, mas este pequeno esqueleto do deserto do Atacama, no Chile, é uma das descobertas mais perturbadoras já feitas. À primeira vista parece falso, um brinquedo talvez, mas sob raios X e tomografias, é um osso real, com uma estrutura de crânio, muito além de qualquer coisa humana. Tem 10 costelas, em vez de 12. Sua cabeça tem o formato de um triângulo, e suas órbitas oculares são enormes. Cientistas confirmaram que ele já esteve vivo. O corpo tinha pulmões, ossos e tecido. Como qualquer organismo, testes de DNA revelaram alguns marcadores humanos, mas também
mutações tão extremas que não podiam ser explicadas por nenhuma doença conhecida. Pesquisadores tentaram jogar pelo seguro, chamando-o de uma criança com doença óssea, mas o esqueleto mostra sinais de alguém que viveu de 6 a 8 anos, não de um recém-nascido. Isso por si só destruiu as expectativas. Então, o que é um mutante, um híbrido ou algo mais antigo, algo que andou aqui uma vez e deixou seus restos para trás? Alguns moradores dizem que veio do céu. Essa parte não pode ser provada, mas o que pode ser provado é que esse ser já viveu e ainda não se encaixa em nenhum ramo conhecido da árvore genealógica humana. Na década de 1880, em um túmulo perto de Sayre, Pensilvânia, um grupo de cientistas supostamente descobriu algo para o qual não estavam preparados: esqueletos humanos com mais de 2,1 metros de altura, com saliências ósseas acima das sobrancelhas que pareciam exatamente chifres. A princípio, parecia uma grande história, mas não eram apenas rumores. As primeiras fotografias dos crânios existiam, e os jornais locais da época cobriram a descoberta. Os ossos foram enviados para um museu na Filadélfia, e então desapareceram sem deixar vestígios. Nenhum acompanhamento oficial, nenhum estudo, nada. A história ficou em silêncio, mas o mistério só cresceu. Anatomicamente, não há população humana conhecida com tais características. Crânios com chifres não se encaixam no registro fóssil. E ainda assim, vários pesquisadores alegaram que os seguravam em suas mãos. Alguns especulam que esses seres eram líderes rituais, ou uma raça desconhecida, exterminada pelos primeiros colonizadores. Outros acreditam que eles não eram humanos. O que quer que fossem, a evidência não desapareceu por conta própria. Algo, ou alguém, garantiu que isso nunca mais fosse estudado. Este não vive apenas na lenda. Ele foi capturado, fotografado e examinado. Em 2007, uma criatura estranha teria sido presa viva em uma fazenda em Metepec, México. Ela tinha uma forma humanoide, pele sem pelos, enormes olhos negros e membros finos com dedos em garras. Era pequena, mas o nível de detalhes em sua estrutura deixou os cientistas perplexos. Ao contrário da maioria dos casos, esta criatura foi preservada e submetida a análises laboratoriais. Raios-X revelaram um esqueleto complexo, com órgãos internos e densidade óssea, que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Amostras de DNA foram coletadas, mas os resultados foram confusos. Alguns fios correspondiam a espécies conhecidas, mas outros não correspondiam a nada. A história ficou mais estranha quando o homem que supostamente capturou a criatura morreu logo depois em um incêndio suspeito. Alguns disseram que foi coincidência. Outros acreditam que o incidente foi silenciado, mas as fotos permanecem claras, detalhadas e perturbadoras. Se isso não era da Terra, significa que algo mais está caminhando entre nós, ou pelo menos caindo de vez em quando, deixando rastros que não deveríamos encontrar. Bem abaixo da superfície de Malta fica o Hal Saflieni Hippogéon, um antigo templo subterrâneo esculpido diretamente em calcário há mais de 5.000 anos. Mas o que torna este lugar lendário não é apenas a arquitetura, é o que foi encontrado lá dentro. Durante escavações no início dos anos 1900, pesquisadores descobriram um conjunto de crânios com características bizarras: crânios alongados, órbitas oculares enormes e mandíbulas de formato anormal. Pelo menos 7 deles eram tão diferentes da norma humana que os cientistas questionaram se eles poderiam ser classificados como Homo sapiens. Fotos dos crânios ainda existem, e alguns já foram exibidos no Museu Nacional de Arqueologia, em Valletta, até que foram silenciosamente removidos sem explicação. Além do mais, o Hippogéon é conhecido por sua câmara oracular, onde certas frequências criam estranhos efeitos auditivos. Alguns afirmam que a câmara foi projetada para alterar a consciência humana ou se comunicar com outra coisa. Esses crânios alongados poderiam ser de uma espécie humana perdida? Ou eram visitantes, homenageados e enterrados sob a terra em um dos templos mais antigos da história? No início da década de 1950, uma criatura desconhecida apareceu nas praias da ilha Canvey, na costa da Inglaterra. Não demorou muito para que as autoridades percebessem que este não era um animal marinho comum. A criatura tinha pele avermelhada e coriácea, olhos salientes e 2 pernas grossas com pés semelhantes a cascos, sem barbatanas, sem guelras. E ao contrário da maioria das criaturas marinhas, tinha pulmões. Outro corpo apareceu em 1954, parecendo quase idêntico. No entanto, nenhuma espécie marinha conhecida correspondia à anatomia. As autoridades britânicas documentaram o incidente e tiraram fotos, mas nenhuma explicação formal se seguiu. Os restos mortais teriam sido enviados para análise, e então... nada. As teorias começaram a girar. Alguns disseram que era um peixe pescador mutante. Outros achavam que era um experimento militar secreto que deu errado. Mas a verdadeira questão é, o que ele estava fazendo em terra? Uma criatura marinha com pernas e cascos, construída para andar em vez de nadar? Se não foi uma farsa, e nada confiável jamais provou que foi, então ficamos com uma possibilidade assustadora. Algumas das coisas que vivem no oceano não foram feitas para ficar lá para sempre.
Em abril de 1977, o barco de pesca japonês Zuiyu Maru estava navegando perto da Nova Zelândia, quando suas redes puxaram algo realmente bizarro, uma criatura enorme, em decomposição que chocou toda a tripulação. Ele media mais de 9 metros de comprimento, tinha 4 grandes nadadeiras, semelhantes a remos, um pescoço longo de mais de 1,5 metros e uma cabeça pequena e de formato estranho. A carcaça não se parecia com nenhum peixe, mamífero ou tubarão conhecido. Na verdade, parecia perturbadoramente semelhante a um plesiosauro, um réptil aquático que se acredita ter sido extinto há cerca de 65 milhões de anos. A tripulação tirou várias fotografias de alta resolução, esboços e até amostras do tecido antes de liberar a massa fedorenta de volta ao oceano para salvar sua captura da contaminação. Quando as fotos chegaram ao Japão, a mídia explodiu com manchetes como "Novo dinossauro encontrado" e "Monstro marinho descoberto". Cientistas das universidades de Tóquio e Yokohama examinaram as amostras de tecido e encontraram fibras de colágeno incomuns que não combinavam com a vida marinha comum. Alguns céticos argumentaram que era um tubarão frágil em decomposição, mas essa explicação não levou em conta o pescoço longo e a falta de barbatana dorsal. Outros notaram que os tubarões frágil não têm estruturas vertebrais que correspondem ao que a tripulação descreveu. Isso não era apenas uma curiosidade, era uma evidência física de algo desconhecido, algo antigo. Se essa criatura não estava no registro fóssil, então ela poderia ser parte de um vivo, um verdadeiro dragão marinho, brevemente trazido à luz, então perdido de volta às profundezas. Em abril de 1977, uma série de avistamentos tarde da noite na tranquila cidade de Dover, Massachusetts, lançou um dos relatos de criaturas mais estranhas da história americana. Em um período de apenas 2 dias, vários adolescentes alegaram ter visto um humanoide pálido e sem pelos rastejando ao longo de muros de pedra e estradas arborizadas. Sua pele foi descrita como cor de pêssego e elástica, com uma cabeça bulbosa e grande e enormes olhos laranja brilhantes. A criatura tinha apenas cerca de 1 a 1,2 metros de altura, com membros finos e sem orelhas, nariz ou boca visíveis. O que tornou esses relatos diferentes das lendas urbanas típicas foi o quão consistentes as testemunhas eram. Nenhuma delas se conhecia, mas suas descrições combinavam perfeitamente. A polícia levou os relatos a sério o suficiente para documentá-los, e os esboços originais das testemunhas oculares ainda existem hoje. Especialistas descartaram animais como potros, macacos ou animais de estimação fugitivos. A criatura não se movia como nada nativo da Nova Inglaterra. Não era agressiva, apenas assustadoramente fora do lugar, como se tivesse vagado para a realidade errada. Pesquisadores paranormais conectaram o demônio de Dover a potenciais visitas extraterrestres, apontando para sua semelhança impressionante com o clássico alienígena cinza, frequentemente relatado em relatos de abdução. Se isso for verdade, então o que ele estava fazendo nas florestas de Massachusetts naquela noite de primavera? Alguns sugerem uma entidade exploradora. Outros acham que foi um deslizamento acidental entre dimensões. Seja o que for, o demônio de Dover apareceu, foi visto por testemunhas confiáveis e então desapareceu, deixando para trás apenas perguntas e alguns esboços assustadores. Poucos anos atrás, pesquisadores da vida selvagem instalaram câmeras ativadas por movimento nas profundezas de uma floresta da Alemanha. Eles esperavam veados ou javalis. O que eles capturaram foi outra coisa. Uma foto tirada logo depois das 2 da manhã mostrou vários humanoides pálidos e sem pelos com enormes olhos pretos e corpos magros e ossudos. Eles estavam em pé em uma clareira, de frente para a câmera, quase como se soubessem que estavam sendo observados. Os moradores os chamavam de os observadores. Alguns disseram que pareciam anfíbios, outros juraram que combinavam com criaturas vistas em filmagens de submarinos em alto mar. A filmagem completa desapareceu. Restam apenas alguns quadros vazados, e a equipe que os capturou nunca mais voltou. Desde então, ruídos estranhos ecoam pela floresta à noite, como passos de algo que não deveria estar ali. No final da década de 1960, um misterioso corpo congelado começou a viajar pelos Estados Unidos em uma exposição de trailers estilo carnaval. Envolto em um bloco de gelo e rotulado como Minnesota Iceman, a figura parecia ser uma criatura humanoide peluda, com o rosto esmagado, um olho esbugalhado e membros quebrados congelados no meio do movimento. Tinha cerca de 1,8 metros de comprimento, era fortemente construído e parecia perturbadoramente real. Os visitantes ficaram atordoados. Alguns pensaram que era um modelo, mas outros, especialmente cientistas que o viram de perto, não tinham tanta certeza. Os criptozoólogos proeminentes examinaram-no em detalhes e publicamente alegaram que era um espécime biológico genuíno. Eles acreditavam que era uma nova espécie, talvez um hominídeo relíquia, possivelmente abatido e preservado. A parte estranha, depois que a atenção aumentou, a exposição foi repentinamente retirada e uma substituição foi trazida. Esta claramente uma réplica. O original nunca mais foi visto. Nenhuma amostra, nenhum vestígio, apenas fotos e relatos de testemunhas oculares.
Alguns alegaram que o governo se envolveu. Outros acreditam que foi discretamente comprado e escondido por um colecionador particular. A história parece ficção, mas há fotografias reais, testemunhos reais e cientistas profissionais que registraram dizendo que o que viram já esteve vivo. O Homem de Gelo não era apenas um espetáculo à parte. Pode ter sido nosso único vislumbre de um fóssil vivo, congelado no tempo e escondido atrás da cortina, antes que o mundo pudesse descobrir o que realmente era. Durante a Guerra do Vietnã, os soldados americanos relataram mais do que apenas inimigos na densa selva. Nas terras altas remotas, as tropas alegaram ter encontrado seres eretos, peludos e semelhantes a humanos, observando-os das árvores. Os moradores locais já tinham um nome para essas criaturas, Batutut, descritos como tendo cerca de 1,5 a 1,8 metros de altura, cobertos de pelos avermelhados ou escuros e andando sobre duas pernas. Os Batutut não tinham igual conhecido no reino animal da região. Eles deixaram para trás pegadas com um arco claramente definido e algumas unidades de patrulha até alegaram ter trocado pedras ou gestos hostis com eles, encontros que foram registrados em relatórios de campo, mas nunca tornados públicos. Expedições posteriores de cientistas vietnamitas registraram avistamentos semelhantes, com alguns chegando a dizer que observaram as criaturas à distância. Os Batutut nunca foram capturados, mas deixaram para trás galhos quebrados, ninhos estranhos e gravações de áudio de chamados que não correspondiam à vida selvagem conhecida. Os criptozoólogos acreditam que o Batutut pode ser um hominídeo relíquia sobrevivente, algo entre o macaco e o homem primitivo. Se for real, ele reescreveria a linha do tempo da evolução humana no Sudeste Asiático. Seja um fóssil vivo, um desdobramento regional ou algo ainda mais único, o Batutut é um lembrete arrepiante de que, mesmo agora, há seres na floresta que não podemos explicar e possivelmente nunca fomos feitos para encontrar. Em 2006, algo monstruoso apareceu na ilha Sakhalin, no leste da Rússia. Não se parecia com nenhuma criatura marinha conhecida, pelo menos nenhuma que já classificamos. A massa enorme e em decomposição tinha carne acinzentada, o que parecia cabelo grosso ou pelo, uma longa estrutura esquelética e um rosto quase humanoide. Os moradores locais primeiro pensaram que era uma carcaça de baleia, até que cientistas se envolveram e descartaram essa hipótese. Não correspondia a nenhum mamífero marinho, peixe ou réptil conhecido. O corpo era tão grande e não identificável que gerou pânico nas redes sociais, com as pessoas chamando-o de monstro marinho, experimento fracassado ou algo que não deveria existir. Amostras foram coletadas, mas nenhum resultado oficial foi divulgado. A carcaça acabou desaparecendo. Ninguém sabe se foi destruída, enterrada ou silenciosamente levada embora. Biólogos marinhos ofereceram teorias que vão de tubarões frade decompostos a lulas encalhadas, mas nenhuma delas correspondia ao tamanho, cabelo ou estrutura facial mostrados nas fotos. O que é perturbador é a frequência com que esses globsters, criaturas marinhas enormes e desconhecidas, aparecem e desaparecem sem nenhum acompanhamento. A carcaça de Sakhalin pode ter sido algo do passado distante da Terra, ou algo ainda nadando nas profundezas, longe de onde ousamos olhar. Por mais de 250 anos, as pessoas relataram ter visto uma estranha criatura alada, espreitando em Pine Barrens, Nova Jersey, com olhos vermelhos brilhantes, asas de couro, um pescoço longo e um grito que arrepia. O diabo de Jersey se tornou parte do folclore local. Mas algo mudou nos anos 2000. As pessoas começaram a alegar que tinham evidências fotográficas. Câmeras de trilha configuradas para monitorar veados e coiotes começaram a captar formas inexplicáveis à noite. Um quadro mostrava uma figura alta, parecida com um pássaro, com pés com garras e asas estendidas, em pé no meio de uma clareira na floresta. Outro mostrava o que parecia ser uma criatura grande e aérea com cauda e membros alongados. Especialistas tentaram descartar as imagens como corujas ou falhas digitais, mas os detalhes em algumas das fotos iam além de sombras e coincidências. Algumas foram até divulgadas ao público, gerando comparações com ilustrações centenárias da criatura. Poderia o diabo de Jersey ser mais do que uma lenda? Uma espécie desconhecida se escondendo à vista de todos, apenas saindo disfarçada na escuridão? Se for real, não seria apenas um animal estranho. Significaria que algo completamente não registrado pela ciência está lá fora, voando além do nosso entendimento, e talvez observando das árvores agora mesmo. Em 2009, um grupo de adolescentes, explorando perto de uma caverna em Cerro Azul, Panamá, tropeçou em algo que parecia ter saído diretamente de uma ficção científica. A princípio, eles pensaram que era um animal sem pelos. Então ele se moveu. A criatura rastejou em direção a eles de quatro, sua pele pálida e elástica brilhando, membros longos demais para seu corpo e sem pelos, garras ou cauda, nada familiar. Em pânico, eles teriam atirado pedras e fugido, retornando mais tarde para encontrá-lo sem vida. Fotos do corpo rapidamente se tornaram virais. Não correspondia a nenhuma espécie conhecida, nem a uma preguiça, macaco ou qualquer coisa nativa do Panamá. O que se destacava era o formato humanoide. Seus membros eram finos e articulados como os nossos. Seu rosto era achatado, com um nariz rebaixado e uma boca estranha, quase humana, mas não exatamente. Biólogos examinaram as fotos e ofereceram teorias, talvez um animal doente ou uma preguiça em decomposição.
Mas nenhuma das explicações correspondia às características da criatura. Sua pele estava intacta. Sua estrutura estava errada. Até hoje, nenhuma resposta oficial foi confirmada. A história desapareceu, mas as fotos permanecem, claras, não editadas e profundamente perturbadoras. Seja uma anomalia genética, uma espécie desconhecida ou algo ainda mais estranho, o humanoide Cerro Azul foi visto, fotografado e depois desapareceu, como se nunca devesse ser encontrado. Em 1960, a costa da Tasmânia foi palco de algo realmente bizarro. Uma carcaça enorme e gorda foi levada para a praia, com cerca de 6,1 metros de comprimento, sem características à primeira vista, até que notaram as estranhas fibras, semelhantes a pelos cobrindo seu corpo, e uma fileira de dentes irregulares e irregulares, dentro do que parecia uma boca em forma de bico. Não era uma baleia, nem nada remotamente próximo. Os moradores locais a apelidaram de globster, um termo usado para matéria orgânica maciça e não identificável que ocasionalmente aparece nas praias do mundo todo, mas esta era diferente. Tinha ossos, tinha tecido muscular, tinha dentes. Os cientistas da época examinaram a criatura, mas não conseguiram chegar a uma conclusão clara. A carne não correspondia a nenhum animal marinho conhecido. Alguns disseram que se assemelhava a um tipo desconhecido de mamífero marinho, ou a um antigo predador que acreditávamos extinto, e então desapareceu. Os restos mortais foram removidos, e como muitos globsters antes e depois dela, a criatura da Tasmânia desapareceu no mistério. Mas as fotos sobrevivem, granuladas, mas detalhadas o suficiente para levantar questões que a ciência ainda não consegue responder. Se não foi uma farsa, então algo massivo e carnívoro pode ainda estar escondido nos oceanos do sul, surgindo apenas quando já é tarde demais para estudar. Nas selvas profundas de Papua Nova Guiné, os moradores passaram histórias de uma criatura voadora que eles chamam de Ropen. Descrito como um animal grande, com asas coriáceas, uma cauda longa e um brilho bioluminescente, ele faz parte do folclore tribal há gerações. Mas nas últimas décadas, essas histórias foram apoiadas por avistamentos reais, tanto por moradores quanto por pesquisadores estrangeiros. Alguns exploradores alegaram ter visto a criatura voando sobre as copas das árvores à noite, com envergadura estimada em mais de 4,6 metros. Outros capturaram orbes brilhantes no céu, movendo-se em padrões que nenhum pássaro ou morcego poderia imitar. O Ropen é frequentemente descrito como se parecendo com um pterossauro vivo, um antigo réptil voador que se acredita ter morrido há milhões de anos. Mas os avistamentos continuaram, especialmente ao redor do Monte Bell, Ilha Umboy e regiões vizinhas. Em um caso, um missionário capturou uma foto borrada de uma forma alada enorme, acima da linha das árvores. Os moradores locais dizem que a criatura come peixes, às vezes gado, e faz ninhos em penhascos que nenhum humano ousa escalar. Alguns acreditam que o Ropen é uma espécie remanescente da era dos dinossauros. Outros acham que é algo mais avançado, possivelmente nem mesmo nativo da Terra. Seja o que for, o Ropen se recusa a ser descartado como mito. Ele foi visto, seguido e temido, e pode ainda estar circulando acima, fora de alcance. Em 2008, uma criatura estranha e inchada apareceu na praia de Montauk, Nova York, e incendiou a internet. Tinha um focinho em forma de bico, dentes expostos e pele coriácea, sem pelos, sem penas. Apenas algo que não se encaixava. Especialistas especularam que era guaxinim, cachorro ou tartaruga marinha, mas nenhum deles correspondia à anatomia completa da criatura. Então, sem aviso, o corpo desapareceu. Nenhuma análise de laboratório, nenhum acompanhamento oficial. Apenas fotos borradas e teorias infinitas. Era um sujeito de teste mutante da instalação de pesquisa próxima de Plum Island, uma criatura marinha que nunca catalogamos, ou algo que não é daqui. Ninguém nunca provou o que era. É isso. Você acredita em vida alienígena inteligente? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.